Muito boa noite, minha gente! Quintou, quintou, é isso aí! Hoje, quinta-feira, invadindo seu espaço para trazer um pouco mais de literatura em uma excelente prosa com a nossa querida autora e amiga Kátia Pino. É isso mesmo, ela que fala lá de Paquetá, Rio de Janeiro, minha gente. Hoje ela vai mostrar pra gente o que a carioca tem. Quase não saiu, hein, amiga? Quase não saiu. O que a carioca tem. Não é isso, Natasha? É isso. Ela que vai trazer bastante novidades aí, né? Vamos fazer diversas perguntas para saber o que ela vai fazer em 2024. Vocês estão curiosos? A gente tá mega curiosa e ansiosa pra falar com essa maravilhosa mulher. E eu acho que veio muito a calhar essa entrevista, porque amanhã comemoramos o nosso dia. Sim. Então nós precisávamos de uma live de mulheres aqui, minha gente. Queridos homens, a gente ainda ama vocês, porém nós do Prosa Verso e Vinho precisávamos trazer aí, claro, uma boa prosa de literatura com uma mulher escritora porreta de arretada. Não é isso, Natasha? Sim, cadê ela? Eu não vi essa mulher chegar, meu povo. Cadê Kátia Pino? Kátia Pino, se você estiver aí, fala assim, tô aqui, socorro. Grita aí desse lado que a gente ouvir. Cadê? Será que ela tá na Baía de Guanabara? Gente. Kátia Pino é dessas, tá, gente? Vira e mexe, ela entra nas lives e fala assim, tô aqui na balsa, na Baía de Guanabara. E é isso, cadê essa mulher? Vitor Pino! Opa! Opa! Aê! Ah! Muito bem! Convido vocês que estão nos assistindo neste momentinho a mandarem aviõezinhos para chamar a galera que gosta de literatura, porque Kátia Pino vem falar sobre, pera lá, poesia, conto, crônica, livros infantis, novidades. Tô sabendo que vai ter poesia caliente, gente! Essa Kátia Pino, né? Ela não para. Ela vai contar isso pra gente aí. do Néctar. E vai falar pra gente também sobre o seu programa. É isso mesmo. Vamos lá. Mandando aviõezinhos pra galera. Eu vou chamar aqui todo mundo. Mas antes, é claro que eu ia mandar aviãozinho pra Kátia Pino. Olha que coisa louca. Vamos lá. Venha, Kátia Pino. Venha. Estilosa, né? Pois é, mas acho que cortou o cabelo pelo vídeo, Eu né? também achei que ela cortou o cabelo. Romilda, boa noite. Beth Poetisa, boa noite. Roberto de Lacerda, muito boa noite, gente. Opa, olha lá, vimos um pouco do quarto Olá. de quarto, mas vi um pedaço da casa de Kátia Pino. Boa noite, Kátia Pino, poderosa. Boa noite, meninas. Tudo bom? Ótimo, a ansiedade que tava. Menina do céu. Eu também, né? Porque sempre é que nem estreia, né? Em teatro, artista, né? Que fala, é sempre uma coisa nova, né? Uma novidade. Toda live que a gente faz é sempre uma coisa diferente, né? É verdade. Só faltou os 3 sinais aí, né? Só faltaram os 3 sinais aí do teatro pra gente ficar com aquele coraçãozinho quase saindo pela boca. Gente do céu, a Kátia Pino, ela é praticamente aí, na verdade, ela é praticamente a sócia do Prosa Verso e Vinho. Na criação do Prosa Verso e Vinho, ela foi uma das primeiras cobaias das duas loucas aqui, minha gente. Ela foi uma das primeiras a passar por entrevista, por análise de livro. Kátia Pino fez a estreia aqui. E é isso, minha gente. Vamos lá. Foi muito bom ter sido convidada para isso, para estrear esse formato de vocês. E foi assim, é a oportunidade, né, que a gente tem como escritora, e eu acho que a gente tem que aproveitar. E eu gosto assim, a pessoa quer fazer, vamos embora, vamos fazer. E é isso. Arregaçar a manga e vamos antes brindar. Embora. E daí Vamos falar brindar? de livros. Pera lá, mulher. Você quer falar de livro, tá desesperada aqui. Peraí. Tá tomando vinho?
Não, é Água. assim, como eu vou Tem. falar de livro infantil, né? Aí eu tive que, né, ver com a minha Beth Boop, mas Ai, que é que de café, linda! mas hoje tem água, Mas a né? gente está Porque sabendo que não vai ter aí, só livro infantil na prosa de hoje. Tem não, uma coisa não, caliente no é, ar, que eu tô sabendo sim. também. Mas como eu quero dar uma ênfase maior ao livro infantil, né? Aí eu não vi nem de vinho que eu gosto, nem da outra coisa que eu gosto também, né? Que eu vou confessar. Adoro uma Nossa! cachaçinha. Aqui domingo é dia de cachaça, mulher. Domingo é. Se Domingo. não tiver, não é domingo. Simbora, então. Vamos brindar com a sua água, tá Então tudo vamos. certo. Vamos lá, muitos e muitos leitores para Cátia Que assim Pino. seja para todas nós. Hum, é isso aí, é isso aí. Minha gente, eu fico até perdida se eu for ler a biografia dessa mulher. Que é assim, Cátia Pino tem uma trajetória imensa na literatura. Ela que não é só escritora, mas também psicóloga. E que ela, inclusive, apesar de às vezes alguns escritores falarem assim para mim: ah, Stephanie, eu vou deixar de lado, que eu já aposentei de psicóloga, eu vou escrever agora. Mas a psicóloga nunca sai, não é, Kátia? Nunca De sai. jeito nenhum. Ela, de vez em quando, me chama, né? E, assim, toda essa experiência que a gente adquire também é bom para os nossos escritos. Tem horas que a gente usa alguns recursos que a gente aprendeu lá, vivenciou, para isso, né? Para escrever, principalmente na literatura infantil, Com né? certeza, até porque às vezes a gente determina assim, literatura infantil, mas eu sei muito bem que a sua literatura é para grandes e pequenos. Eu tô sabendo disso. Vamos começando a falar, dona Cátia Pino? Vamos começando a Fala aí. falar do meu livro preferido, seu? Ah, tá. Você sabe qual é? Qual livro? A Lili, né? Deve ser. Exato, a Estrela Lili, minha gente. Desde a Vai. primeira vez que Katia Pino contou pra gente que escreveu esse livro e fez uma espécie de resuminho pra gente sobre numa das lives, eu me apaixonei. Acho que eu até chorei de emocionada a primeira vez que você fez isso. Conta pra gente como foi construir. Bom, a Lili, ela nasceu quando eu tinha 16 anos, tá? E, assim, era um momento que eu estava passando de vida e aquela história ficou na minha cabeça, começou a ser criada na minha cabeça, né? Apareceu, começou a surgir, porque a gente tem que extravasar, né, de alguma forma, determinadas coisas. Cada pessoa extravasa de uma determinada maneira. É isso Eu, como mesmo. sempre gostei de escrever, então a história começou a se montar na minha cabeça, e quando ela passou para o papel, passou destacada, de uma vez só. Eu não alterei o texto em nada, né? Em nada. Então, veio esse texto Veio quando eu esse, tinha aquele 16 processo de anos. sentir e você já colocou no papel. Isso. Quer dizer, ela foi sendo construída um pouco durante um tempo dentro da minha cabeça, porque às vezes acontece isso. Eu começo a construir a história dentro da minha cabeça e aí ela, quando eu acho que está na hora, que já finalizou, eu começo a passar para o papel, né? Perfeito. E aí E aí? depois, só que ela como livro, a primeira edição, ela só foi construída, a primeira edição não, ela foi ilustrada só em 98, 1998, Menina. pelo pai do Vitor, né? O pai do Vitor, que ele desenha e aí ele criou a história não, criou a Lili, deu o formato, né, da Lili. Uhum. Ele até ajudou numa parte da Lili, aquelas palavras do mago, ele que até que criou, né, ali naquele momento. E assim, ela nasceu num formato primeiro só impresso, mesmo digital assim. Eu fiz um pré-lançamento aqui já em Paquetá, que eu já estava morando. E aí depois foi em 2007 que ela foi na primeira edição dela, né? Por Certo. uma outra editora, Oficina Editora. Aí
com o tempo, ela foi premiada, né? No ano seguinte ela foi premiada, a primeira edição da Lili, né? Essa primeira edição da Oficina Editores, levou o prêmio primeiro lugar do prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. E daí só, só foi para o céu. É isso mesmo, é isso mesmo. Conta um pouquinho assim, não podemos falar muito, mas brevemente sobre o enredo da Estrela Lili. Eu sou muito apaixonada pelas descobertas dela. As descobertas, bastante, inclusive, subjetivas. Falo muito sobre o autoconhecimento. Isso. A Lili é isso mesmo, né? Porque ela é uma estrela insatisfeita, não é uma estrela do mar. Ela acha que ela vai ser mais feliz se ela for para o céu, brilhar entre as estrelas. É isso. E aí ela tem esse sonho, essa vontade, que ela acha que vai ser mais feliz se ela sair dali daquele lugar que ela acha sem graça, né? Sem vida e tal. Aí ela, com a ajuda do mago, ela consegue realizar o sonho dela. Aí isso deslumbra, chega, né? Ela consegue, né? Chegar lá no céu. No início ela acha tudo lindo e maravilhoso, mas a essência dela não estava ali, né? E aí ela começa a fazer essa descoberta das coisas que, né, são importantes na vida. Realmente ela descobre esse novo mundo, gosta desse novo mundo, mas ela começa a sentir falta daquele lugar lá que ela, da onde ela veio, né? Sim. E aí ela começa a enxergá-lo, quando ela se distancia, ela começa a enxergar aquele lugar que ela achava sem graça de uma outra maneira, né? Porque a essência dela não era aquela, porque ela se surpreende, ela achava que era igual às estrelas que estavam no céu, só que ela viu que era uma coisa totalmente diferente. É E ela quer verdade. voltar aí, só que aí ela não tem a ajuda mais do mago, aí ela tem que fazer, se virar lá no céu para poder voltar, Ela né? pega as E caronas mais aí, inusitadas, né? mais inusitado, diferente, né? Para poder. Às vezes, quando a gente está na contação de história, as crianças adivinham, antes de ler, cada um dá um palpite de como é que ela voltou, não sei o quê. Alguns têm a sacada de como foi que ela voltou, né? E aí é quando ela faz a grande descoberta, que aí eu não vou contar o que será que ela descobre, né? Isso Menina, será. me faz lembrar daquela música, né? Eu, caçador de mim. Porque é justamente essa Uhum. trajetória que a Lili faz. Ela vai à procura dela mesma. Eu acho que é assim, é, eu me lembro sempre, quando né, eu vejo a Natasha, me lembro do Caminho de Santiago que ela fez. É Isso essa aí. busca, né? Essa busca. Né? Às vezes a gente precisa sair da onde a gente está e o caminho de Santiago é esse caminho, é a busca, né? Quem eu sou, né? Ah, vou ser mais feliz lá, não vou, eu quero outras coisas, e de repente a gente descobre que as coisas estão muito mais perto da gente do que a gente imaginava. O caminho de Santiago é esse caminho, não é o de fora, né? É o para dentro, né? Você constrói Exatamente. no caminho, no andar, você constrói a sua trajetória interna, né? Você faz a descoberta de quem é você. E a Lili faz isso mesmo, né? Numa forma lúdica. Por isso que ela encanta adultos também, né? Porque é uma história que tem o formato, que eu sempre falo, né? O formato dela é um formato infantil, é quase uma fábula, né? Porque é uma estrela, né? Animada, com sentimentos, uma estrela do mar que tem sentimentos, que tem, faz, né? Um monte de coisas, vai em busca dos seus sonhos, mas fala não só para as crianças, é para adulto também, né? A trajetória que muitos de nós fazemos. Como fui eu estava com 16 anos nesse momento de, sabe, questionar quem eu era, quem eu não era, se eu queria sair da onde eu estava, será que eu seria mais feliz se eu fosse para um outro lugar, eu descobri outra coisa, né? Ah, não, eu sou melhor do que onde eu estou, ah, esse lugar é ruim, não é muito bom para mim. E às vezes a gente, quando sai, descobre que não, né?
a gente está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, aí a gente valoriza isso tudo. E foi o que eu descobri, eu não precisei fazer a trajetória em si, caminho mesmo, caminhar no ato físico, mas a minha imaginação me fez encontrar, através da Lili, né, esse meu momento, e a gente vai descobrindo, né, ao longo da vida também. E a Lili foi assim, a primeira edição esgotou em Poços de Caldas, na primeira vez que eu fui, em 2012, e porque as pessoas compraram para si, e compraram para dar de presente para outras pessoas também, né? Exato. Estavam nesse momento, né? Olha a Tá eu Kátia lá, ó, Pino, gente, que delícia de dentro foto. do Que barquinho, dentro do barquinho. suavidade. Menina, essa foto é muito assim, é muita luz, é muito suavidade, é harmonia. É tudo de bom, né, Kátia? É Paquetá, né? Paquetá com o mar lá atrás. Desculpa aí. Eu gosto de estar. A gente ainda vai conhecer Paquetá. A gente ainda quer andar de barca. Só para entrar na live literária de alguém e falar assim, gente, olha, eu tô aqui na barca, passando aqui, né, na Baía de Guanabara, né? E aí, minha gente, ó, qualquer coisa pode ser que a conexão caia, porque eu tô aqui na barca. Menina, que delícia, que delícia. A gente fica até imaginando. Diga. Não, e assim, não tem jeito, né? Eu não tenho opção, eu só tenho barca mesmo, Eu sei que não porque deve as ser. pessoas não imaginam. É uma ilha mesmo. Eu falo, eu moro numa ilha, o pessoal fica. Eu falei, é um bairro do Rio de Janeiro, mas é uma Sim. ilha. Aí as pessoas, mas como é que vai para? Eu falei, só de barca, a gente só entra e sai de barca, não tem jeito, né? Eu sei que a logística deve ser difícil, com certeza, mas, assim, pra gente que não tá nessa rotina, eu acho super poético, eu acho super chique, menina, eu acho uma delícia. Não, mas é assim, porque a gente tem tempo, é muito engraçado, a gente observa assim na barca, né? Os grupos, como se formam dentro da barca, a gente vai observando as pessoas, as conversas, né? As situações que acontecem, a própria paisagem, né? Hoje em dia a gente tem um transporte mais rápido, um pouco mais fechado, mas mesmo assim é bonito, é uma travessia bonita, né? Então, antigamente as barcas eram mais abertas, né? Porque hoje a gente tem ar-condicionado, barca com ar-condicionado. As barcas mais antigas eram mais abertas, a gente apreciava um pouco mais a vista e tal. Aí as crianças correndo dentro da barca, né? Mãe atrás, cachorro. Aproveitando essa deixa de cachorro. Gente, eu tô apaixonada pelo caramelo mais pura raça vira-lata que existe nesse mundo. Gente do céu, eu sei que você tem um carinho, né, um apreço, um amor pelos animais. Vejo muito isso de você fazendo aí defesas em relação aos animais. E aí, quando eu me deparei com o mistério do pote, aliás, o mistério do pote de biscoito, que o Rex fala assim, ó, o pior castigo para um cão como eu, um puríssimo vira-lata. Eu achei de uma assim, criatividade deliciosa, mas ao mesmo tempo o brincar, né? O brincar, o gracejo com esse personagem incrível. Eu achei incrível ele, né? Porque ele ficou amarrado, recebeu um castigo. Porque antigamente eu tenho muita coisa das memórias, né? Das minhas memórias, né? Sim. A gente era mais assim, né? Os cachorros eram assim, fazia a arte, a gente dava uma prendidinha para ele ficar meio assim, depois voltava, mas tinha aquelas coisas, né? A gente sempre fazia. Então, dava uma prendida. Hoje não, hoje o meu fica aqui, dorme na sala, dorme ali. Mas antigamente era assim, né? O cachorro era mais no quintal, né? Não entrava em casa e tal. Mas e essa história, como tem outras também dessas, depois
os outros dois que são contos de fadas, eles nasceram num curso que eu fiz, né? Eu gosto sempre de fazer, às vezes eu gosto de fazer para me reciclar um pouco, aprender mais coisas. E aí eu fiz um curso no Centro de Artes Calouste Becken, com o Andrea Sampaio. Ele fez até o prefácio do A Deriva. Aí sim. ele propôs, tá? E também, Aí eu gente. fiz com ele lá, aí ele propôs, né, que a gente fizesse um texto e ele começou a nascer ali, né? Depois eu fui aprimorando e inscrevi ele no prêmio do SESC do Distrito Federal em 2010. Eu já Qual tinha escrito deles? também o Mistério. Ah, perfeito. Tá aqui no cantinho. Perfeito. Verdade, ele está até O aqui no Mistério. cantinho. Texto ganhador do segundo lugar do Prêmio Monteiro Lobato, de contos infantis do Sesc Distrito Federal de 2010. Isso mesmo. Aí o texto é, ele virou na coletânea, né? Teve uma coletânea, e aí a gente fica com direito autoral, eles ficam durante um tempo só para a coletânea, né? Para aquela coletânea. Aí, em 2020, eu resolvi fazer o livro mesmo, e foi, assim, com a ilustração do Wagner Martins de Andrade, né? Que foi um parceirão que eu encontrei, porque Gente, ele, assim, ele consegue... parece que ele entra na minha cabeça e coloca no papel aquilo que a gente imagina, né? E ele conversa muito, né? Ele antigamente ligava, agora tem a facilidade do WhatsApp, mas ele me ligava, vai ser assim, como é que é isso, como é que é aquilo, não sei o quê. Aí vai, assim, não é cronologicamente o primeiro que ele fez, porque a primeira ilustração que ele fez para mim é do outro livro, mas esse foi o segundo que ele ilustrou, a que eu primeira que achei ele ele fez para ti perfeito. foi da guardiã, uma guardiã chamada Não, Silvinha. foi A Flor e a Feiticeira. Foi A Flor e a Ah, o de conto Feiticeira. de É um conto de fada, fadas. conto de fada. É, esse texto também nasceu no Centro de Arte Calouste, no curso, e foi uma proposta também do professor, ele falou sobre contos de fada, explicando lá como eram as características, e nasceu esse, e nasceu o Heitor também e o Dragão, só que o primeiro que eu editei foi A Flor e a Feiticeira. E aí o Wagner, eu estava procurando um ilustrador, e numa feira de livros de Poços de Caldas, um outro amigo meu que é o Domingos, que é um escritor também que eu gosto muito, ele estava com um livro. Quando eu olhei o livro dele infantil, eu vi o traço, eu falei, gente, esse traço me lembra um contos infantis que eu lia na minha infância e tal. Aí eu peguei o contato do Wagner, entrei em contato com ele, e ele pedia assim a ilustração como se fosse, as folhas fossem antigas, vocês observam, né? E As folhas parecem realmente parece envelhecidas. muito. E Realmente, assim, aí, realmente. e esses detalhes todos foi ele que pensou, tá? Esses detalhes, esses enfeites assim, na lateral e tudo, que ele falou que também eram uns livros que ele lia muito quando ele era garoto e tal, também ele lembrou, né? E aí o traçado dele eu achei que ficou perfeito para... Eu fiquei encantada quando ele começou a mandar para mim, e assim, ele discutia muito, porque tinham passagens que ele... O que você quer dizer com isso? Né? Por quê? Né? Porque tem aquela meio surpresa no final, Sim. né? Que é quando ela soluciona esse mistério que havia entre elas, que deixa, né, assim, ele fala, o que você quis dizer com isso? Aí a gente, né, eu tentei explicar, não dá para eu falar muito aqui, né? Mas, assim, a Flor e a Feiticeira, elas têm um mistério, né, entre a Flor, que é a menina, a flor mesmo, de cheirar, né, e a feiticeira. Existe ali
um mistério entre elas que se revela num determinado momento do livro, que é meio surpreendente, e ele estava assim tentando. E eu acho que eu contribuí um pouco para ele. Hoje em dia ele está fazendo psicologia. Olha aí, inspiração, Kátia. Que hoje até ele falou, me pediu desculpa, que ele queria assistir, mas ele tá em sala, está em aula, né? Que ele estuda à noite. Ele não para, né? Ele é uma pessoa assim, que estuda muito, é uma pessoa muito bacana. Ele é de BH, de Belo Horizonte. Olha aí. Aí ele ficou assim, mas o que isso quer dizer? Aí eu falei, ó, vem da psicologia, vem do Jung, né? Por isso que, como você falou, nunca não larga mesmo, te né? deixa, Essas jamais. formações nossas não nos deixam, não. É Não deixa a isso gente. aí. E eu tô maravilhada com o mistério do pó de biscoito, principalmente porque o Rex decidiu que assim, né? O Rex geralmente era ele que fazia a fusarca, né? Era ele que se aproveitava, comia um negocinho ali, um negocinho aqui. Mas dessa vez não tinha sido ele. Então ele queria provar a justiça, né? Justiça pro Rex. E aí ele foi investigar, não é isso? Isso. É uma história muito divertida. Eu me divirto também muito com ela, né? Assim, porque a gente fica pensando como é que brota, né, essa ideia, assim, às vezes, né? Começa de um jeito e ele vai levando para um lado totalmente diferente. Aí eu falei, não, vai ser assim, ele vai investigar, ele vai lá, como você falou, ser justiçado mesmo, coitadinho, não foi ele que fez. Aí ele tem que provar, aí ele vai lá investigando. É porque as pessoas não esperam, como assim, né? Cachorro vai ser o detetive. E ele faz Mas ele quer provar mesmo. a inocência dele, né? Ele quer provar a inocência. E aí a gente vai criando essas tramas, né? E usando aqueles elementos que são, né? Como é que ele investiga? Né? Ele investiga através do que ele tem de melhor, né? Que é o faro, né? Ele Será a vai mão pegando de todas um, as será a mão de outro. ter a bolsa, né? Aí tem as recordações, né? Aí a Verinha está aqui, a minha amiga Vera do Santa. Justiça para o É Rex. isso mesmo. Não tem como não se E aí já digo, apaixonar por ele. não é? Ele é muito, muito. E é uma história bem divertida, assim, né? É uma das histórias criadas para a diversão, para trabalhar mesmo a imaginação, né? Que é uma coisa que está. Eu acho que hoje em dia, nosso mundo é tão assim, né? Apesar das fake news, mas nosso mundo é muito realista, né? Tudo a gente fica muito preso só em tudo que acontece, né? E o lado imaginativo tem ficado um pouco para depois, mas é bom até para adulto, para criança, para adulto, que é isso que nos caracteriza como humanos, né? É Exato. imaginar, Sabe né? que até você me fez levantar uma questão, Kátia, que assim, tá tendo Ah, muita discussão. Vejo pessoas aí, cada um com seu ponto de vista, mas sobre a questão da IA, né, da inteligência artificial. Tem muita gente falando, né? Claro, não vamos ser aí, vamos destruir as possibilidades de uma inteligência artificial. Não é isso, né? Não precisamos ser tão radicais assim. Mas eu sinto, eu já vi pessoas falando assim: olha, eu acho que nós não precisamos brigar contra a inteligência artificial. O que nós precisamos é fazer aquilo que nós, enquanto seres humanos, fazemos e ela não faz, que é sentir. É sentir uhum, e transmitir aquilo que sentimos por meio das palavras. Né? Então, como você falou, estamos carentes aí de mais criatividade, né? De deixar aquilo que sentimos aflorar. Essa é uma das minhas preocupações em alguns aspectos, principalmente de escrita e ilustração, sabe? Eu fico, às vezes, um pouco preocupada em relação. O que você tem pensado sobre? Teve até uma polêmica, né, no Prêmio Jabuti, né, porque eles tinham indicado uma ilustração para concorrer que foi criada por inteligência artificial. Aí eu estava falando
meu filho. Eu não sei, eu acho que vai ter que chegar uma hora que vai ter que ser criado um prêmio para ela. uma categoria, não sei quem vai receber, como é que vai ser, mas sei. Verdade, Porque não adianta. E assim, eu acho que os ilustradores estão certos de estarem atentos, né, a isso, porque, como você falou, eles estão. O problema da inteligência artificial é que eles pegam características de vários, né, de vários ilustradores, de vários autores, para criar os textos, para criar as ilustrações. Então, é uma coisa bem polêmica mesmo. Mas eu não sei se vai chegar uma hora que a gente não vai ter que conviver de alguma forma, né? E a inteligência artificial, a gente tem que lembrar que ela nasceu também primeiro na imaginação. Verdade. Ela nasceu nas letras de livros, né? Quantos livros falam sobre isso? Falaram tudo que eu sempre digo, gente, tudo que a gente tem no nosso mundo nasceu primeiro dentro da cabeça de alguém. E a inteligência artificial é uma dessas coisas. Eu, às vezes, eu me assusto um pouco, porque a gente, quando lê aqueles livros de ficção científica, que a gente começa a ver que as coisas já estão, aí os antigos, né, 1984, e outros livros mais lá, né, que falam sobre um mundo distópico, um mundo fim, né, e a inteligência artificial dominando, ou então filmes que foram criados há algum tempo falando sobre isso, que você vê que está acontecendo, e aí assusta um pouco. Mas é tudo criação humana, a gente não pode esquecer. Quem cria somos nós. Né? E aí a gente vai ter que assumir a responsabilidade e as consequências de tudo que a gente cria. Porque a gente que imaginou isso. Né? É isso mesmo. Você vai ocupar, você vai chegar um tempo, né, do Matrix, eu não sei, né, que as máquinas dominais, inteligências artificiais, eu acredito que talvez mais lá para frente, sim. Não descarto, não. Né? Não Esses dias eu vi uma escritora dizendo que ela pagou para alguém construir uma inteligência artificial para ela, específica para ela, e ela colocou no arquivo dessa inteligência tudo aquilo que ela já havia escrevido, tudo aquilo que ela já produziu enquanto escritora. E aí disse que ela apertava lá, enfim, fazia lá o comando e a inteligência artificial trazia para ela uma sugestão, por exemplo, de um conto, de uma crônica, porque já conhecia o estilo dela. E diz que a própria inteligência artificial dizia assim, eu acho que isso não está bom. Gente, eu fiquei preocupada. Eu falei assim, meu Deus, o que vai ser de nós? É preocupante, né? Porque assim, tava... por enquanto... Fala. A pessoa estava tão feliz que falava assim, nossa, eu acho que eu acabei com o processo de solidão do escritor. Porque ela fala comigo. Aí eu fiquei, meu Deus, como o ser humano está se tornando dispensável. Isso é tão complicado. Eu prefiro alguém de carne e osso para falar para mim o que tá bom e o que não tá. Eu tenho aquele conto, né? Um sonho do futuro, né? Que a pessoa né, vai trabalhar e conversa com a máquina e a solidão, né, que ela tinha, e ela se apaixona pela inteligência artificial, né? Tem um conto que fala sobre isso, né? É verdade, tem mesmo. Que todo mundo tá triste, né? E o computador é que tá ali ainda, né? Tá ali, porque o mundo mudou tudo e ele tá ali com os sentimentos. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Tem que ficar preocupado, sim. A que ponto vamos chegar? Que será que seremos substituídos? Porque é a nossa própria responsabilidade. Aquela coisa, né, de querer um pouco ser Deus, né? Olha lá, criar as coisas. É verdade. A Simone está aqui contribuindo. O problema é que a IA generativa faz conexões independentemente do que nós talvez já tivéssemos cogitado. Será que ela nos ensinará a pensar
a mudar os nossos paradigmas? E aí, o que você acha? Não sei. Não sei. Eu não sei se ela vai ensinar a gente a pensar, não sei. Não. A gente já pensa, é porque a gente não está usando adequadamente o nosso pensamento. E a gente, como escritor, ou como educador, ou como pais, a gente tem que ter muita preocupação em criar seres pensantes, né? Com Criar certeza. os seres pensantes, né? E atentar para a gente ser também, né? Não nos perdermos, né? E continuarmos a pensar, a questionar, né? A cogitar, né? O Roberto de Para Lacerda não... está aqui falando, ó. O mal do ser humano é ser demasiado humano. Às vezes se perde, né, Roberto? Às vezes a pessoa se perde, né? De tanto querer, né, ser original. É isso aí. Voltando agora para o assunto livros. Heitor e o Dragão. Você contou já para a gente essa questão estética, né? De design mesmo dessa produção, de lembrar uma produção mais antiga. Você falou para a gente sobre o detalhamento das ilustrações que você cuidou com tanto carinho, né? Os traços. Escolheu alguém que tivesse o traço que fizesse, que rememorasse aquilo que você viveu enquanto criança, quando lia os contos. Isso é uma delícia. E até assim, para a gente pensar que tudo que é escrito não nasce de nada, né? Não é assim uma coisa qualquer. A gente sempre tem a intencionalidade naquilo que é escolhido. Não sei se vai dar para ver muito, porque a luz aqui é bem forte, mas eu tenho a impressão na folha de rosto aqui que você coloca que parece mesmo. Isso, que parece mesmo. Né? Isso. Aqueles Tem papéis até assim. as dobras, né? Exato. As manchas do envelhecimento, elas estão aqui presentes. Me fez até recordar, Kátia, que agora eu sou uma cebeira de plantão. É uma ratinha de sebo. Eu vou lá para caçar aquilo assim, que parece coleções que estão aí esquecidas, os amarelados, as folhas amareladas. Então você toma cuidado com isso, que foi assim que eu fiquei com 1.500 livros no quartinho. Que não tinha mais, não tinha mais espaço, fora o que o pessoal às vezes vendia casa aqui em Paquetá. Eu falava assim, gente, se vender casa, porque tem muitas casas que os donos não vêm mais, está tudo lá dentro, inclusive livro. E às vezes as pessoas vendem e a pessoa que compra não quer, né? E aí eu falava, traz para cá. Aí foi assim que eu fiquei ensandecida, aí depois eu tive que começar a renovar, passar adiante. Eu não passo mais em sebo, eu passo na porta, me obrigo a passar direto. Eu não consigo, mulher, mas vamos caminhando. Vamos lá, ó. Para aquele que permanece ao meu lado por escolha, me apoiando e incentivando em minha caminhada literária. Foi quem ilustrou? Quem foi essa dedicatória? Não, a minha namorada. Certo. Perfeito, perfeito. Tá vendo, Natasha? Tome cuidado com as suas dedicatórias, viu? Ainda bem que ela dedica para a família, para a cunhada dela, que faz a leitura beta. É isso aí, Mas isso você aí. sabe que quando eu fiz a minha monografia do TFG de arquitetura, eu coloquei na época quem eu estava namorando, né? Aí depois, agora de quase 20 anos, eu achei ela na biblioteca da faculdade e eu nunca tive, porque na época eu não tinha dinheiro para fazer a minha versão. Resolvi pegar os arquivos, montar e fazer a minha versão. Fui lá e excluí o parágrafo. Não, para minha versão fica assim. Acontece, né, gente? Igual tatuagem esse negócio. Presta atenção. Né? Fazer o quê, né? Ou então atualiza, né? Boa! Faz uma segunda edição aí, né? Perfeito.
Perfeito. Ó, a Simone, aliás, a Graziella tá aqui falando ainda sobre aquelas questões de AI, só pra gente não perder, senão a gente perde por completo a ideia. A Graziella tá aqui dizendo, o perigo é o jovem, por preguiça, mandar a IA fazer tudo, desaprendendo a estrutura de uma ideia. Eu acho que é isso que ela colocou aqui. E a Simone tá aqui dizendo, e ainda tem os parâmetros humanos, como empatia e ética. Será que a IA generativa será capaz de assimilar, de alguma forma, estas características intrinsecamente humanas nos seus processos? Simone do céu, adoro que você adora botar fogo no parquinho, né? Você vem, taca o negócio e sai correndo. Eu acho que assim, se a gente não cuidar, não prestar atenção, conforme tem, né, as várias previsões literárias por aí, vários livros que falam, que contam, tem narrativas assim, né? Pode chegar assim, né? É o que eu falei da Matrix, né? De repente, quem sabe, né? A gente pode chegar lá, se a gente não cuidar, né? Se a gente não cuidar, a gente vai ser substituído, até porque, né? A nossa característica é o pensamento, né? São as emoções, são os pensamentos, a criatividade, a imaginação, né? Pensar, né? Pensar, questionar, né? E se a gente para com isso, delega para o outro isso, ela vai assimilando até assimilar todas as características. Aí já é a escritora que adora uma ficção científica, que eu acho que tudo é possibilidade. Exato. Possibilidade. Exato. Até tá colocando, quem sabe seremos nós os personagens nos livros escritos pela IA no futuro. Misericórdia, hein? Faremos parte da Matrix, né? A gente está lá alimentando, seremos bateria para ela. Eu, hein? Não gosto nem de pensar, meu Deus do céu. Vamos lá, como foi esse processo? Aí no Heitor, o que acontece? O Heitor, eu quis, como ele era um conto de fada, acabou ficando assim, como se fossem duas coletâneas, né? Não são coletâneas, porque ainda não continuou, mas como ele era um conto de fada, eu quis continuar dando a mesma roupagem que foi dada na Flor e a Feiticeira, para distinguir das outras histórias, porque é um outro tipo de história, né? O Heitor e o Dragão, a Flor e a Feiticeira, eles foram feitos aos moldes dos contos de fada, né? É claro que o conto de fada, a origem do conto de fada é a oralidade, né? Sim. Os contos de fada, eles foram criados oralmente. Os irmãos Grimm, que o pessoal fala, da autoria dos irmãos Grimm. Não, eles fizeram uma compilação de contos que eram contados, meio que falados, passados de geração a geração. Eles registraram, né, como uma forma de manter viva a memória e a língua, Sim. eles eram linguistas. Então, eles fizeram uma forma de preservar a memória mesmo, né? Eles tiveram a grande sacada, né? Preservar aquela coisa. Então, o conto de fada é assim. Eu não sei o que... Agora eu vou jogar para vocês duas e para você, a entrevistadora. O que é conto de fada para vocês? O que vocês entendem por contos de fada? O que são contos de fada? A Natasha pediu para começar. Diga aí, Natasha. Não, assim, na experiência de vocês, de leitoras, para Natasha são aí narrativas com finais felizes, né? Onde a gente sempre vai ter uma princesa, onde a gente sempre vai ter um príncipe. Não sei, sempre vai ter um aprendizado por trás. Para mim, eu vou mais pelo aspecto. Eu acho que o Felizes para Sempre, não sei se é mal do ser humano ou se é meu mal mesmo, mas eu fico com aquela ideia do Felizes para Sempre. Será? Sabe? Eu fico com aquela... Será? Eu fico assim. Mas claro que já fui uma leitora fidelíssima, né? De contos de fada. Aprendi muitíssimo. E as lições, eu acho que o mais interessante é aquela ideia de nós assimilarmos as questões do bem e do mal. Porque tem muita gente que fala, né?
fulano é mal, fulano é bom. Mas, na verdade, o bem e o mal, ele existe, está em tudo. Ele está em tudo. E até nós, enquanto seres humanos, se a gente for se dessecar de um modo, como eu posso dizer, mais psicológico e cognitivo, todos nós temos ali, né, a parte de nós que não é boa. E a gente luta com aquilo, né? A gente tem lutado com aquilo todos os dias. É como aquele comparativo que muita gente faz, né? Todos nós temos dentro dois lobos, né? Aquele que faz o bem, aquele que luta pelo bem e aquele que luta pelo mal. Sobrevive aquele que você alimenta, né? Então, eu acho que os contos de fada ensinam as crianças, adultos também, mas eu falo as crianças porque é um dos nossos primeiros contatos. A imaginar a frustração, a pensar que é necessário batalhar por aquilo, porque não é simplesmente um final feliz que estamos falando, mas o processo, sabe? Não a chegada. Para alcançar tem sempre um caminho, né, a seguir. Exato. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Porque os finais felizes todos é muito, vamos dizer assim, citar aquela empresa, né, que faz desenho, a Disney, que mudou muito, porque os originais dos contos de fada nem sempre têm finais felizes. Né? Verdade. Hoje tem, mas os originais muitos são bem sangrentos, né? Porque contos de fada vem do latim fatum, que é destino, fina. Então, eram histórias contadas justamente para isso, para você assimilar a vida, para você entender a vida, para você saber que tem dificuldades que você tem que enfrentar. Porque você fala, as princesas... Gente, você já pensou, né? A Branca de Neve, que é considerada uma princesa, apesar dela não ser uma princesa, literalmente, na história, mas, cara, a madrasta queria comer o coração dela, gente. Exato. Né? Tudo isso era pesado, né? Boa, manda a garotinha para lá, para coisa, corta, come, me dá o coração dela, que eu quero comer o coração dela, não sei o quê. E aí ela se perde, fica sozinha na floresta, aquela que viveu sempre em casa. E aí ela vai... Então, é uma forma de ensinar e vivenciar essas coisas, as dificuldades que existem. É isso e saber mesmo. Que você tem opções. Outro é a Cinderela, gente, que aquela menina passou na mão, né? Jesus! Lá o povo jogava sujeira para ela ali continuar limpando. Tinha acabado tudo, a coitada, ela jogava sujeira para ela ali. Gente do céu, Cinderela sofria, né? Tem uns pontos, muitos com o tempo, eles foram sendo, assim, certas partes cortadas. Na Cinderela mesmo, quando vem para calçar o sapatinho, a mãe das irmãs dela, né, corta os dedos de uma para caber no sapatinho. E da outra ela corta o calcanhar para caber. Quer dizer, é uma coisa literal, mas é uma coisa tipo assim, né? Você tem que se mutilar para caber naquela, a gente pode pegar pelo significado. Exatamente. Né? Não é um significado literal, é uma alegoria de uma determinada coisa. E ela não precisava, ela sofreu pra caramba. E mesmo assim, ela se manteve íntegra, ela se manteve boa, ela se manteve... Então, é assim, ensinar a criança que mesmo com as dificuldades, você pode ser uma boa pessoa. É isso você pode ter resiliência, você pode, né, superar as coisas. Hoje, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso, entendeu? É difícil, a vida não é fácil, gente. Quem diz que a vida é fácil? A vida não é fácil. Pode ser fácil para muitas pessoas, não vou dizer assim, é ruim para todo mundo, mas cada um tem as suas dificuldades, né? Com certeza. Vai enfrentar os seus problemas.
Ninguém é livre de problema. Alguns têm problemas de saúde, outros problemas financeiros, outros problemas de autoestima. Mas todo mundo vai ter. Então, é enfrentar isso. Então, os contos de fada, eles ensinam que, apesar das dificuldades da vida, você pode superá-las, pode enfrentá-las e resolvê-las e conseguir o seu destino, Com fazer o seu certeza. destino. Né? Gente, eu tô aqui. Que aula de catiapino, meu povo! Que aula de catiapino, professora sempre gente! está. Porque assim, eu adoro, né? Tem a coisa do taurino, né? Que eu adoro, porque tudo tem que explicar para mim, se não me explicar. Até quando eu fazia aula de canto, a professora tinha que me explicar porque que era assim, de determinado, porque eu tinha que fazer aquilo ou isso. E a coisa mesmo que eu gosto mesmo eu acho que não está distante da escrita, né? Quando a gente vai escrever um livro, a gente tem que estar com isso também em mente, né? Às vezes não é o teu objetivo, mas você saber lá, você já tem isso assimilado dentro Sim. de você, principalmente com criança. Exato. Que a tua responsabilidade é muito grande. Né? Gente, é incrível, né? É incrível. E assim, eu fico mais encantada, porque, ó, Katia Pino, fiquei sabendo que ela tem a estatura bem pequenininha. Mas que mulher grande, né, gente? Que mulher grande. O tamanho da Elis Regina, 1,53 m. Mulher de Deus, que grandiosidade você tem, sabedoria e conhecimento. E o melhor é que ela partilha isso, né, Natasha? Com certeza. E não desiste nunca, eu acho isso maravilhoso. Brasileiríssima, mulher brasileiríssima. Tá lá fazendo mas quando a oficina. gente gosta, né, a gente continua, né? Não tem jeito. Né? Olha lá, Natasha, na live, Katia Pino estendendo papel pardo, fazendo poesia comunitária com o povo lá, de Paquetá, na biblioteca. A roda Olha de poesia, isso. que vai voltar. Esse ano ela volta. Dia 25 de março a gente está com ela de novo, planejando uma vez por mês, toda a última segunda-feira do mês, que é uma das novidades. A gente agora vai fazer como uma atividade mesmo já fixa da biblioteca, né? Contra esse trabalho voluntário, que eu acho que é a minha contribuição. Cada pessoa consegue dar a sua forma de contribuição. Imensa. E essa, né, o legado que você vai estar construindo, né? E assim, despertando esse amor, né, pela escrita, pelas letras, sabendo que existem várias formas de poesia, várias maneiras de se expressar aquilo que se sente, né? É isso aí. Eu sou discípula de Katia Pino, gente. Desde a primeira conversa que eu tive com você, lembra que eu te falei que eu queria te guardar no potinho? Você lembra disso? Não é que nem o diabinho, não, né? Não guarda na garrafinha que nem o diabinho. Que horror! Mas vamos lá, então, essa construção foi justamente pensando nisso, nessa ideia de conto, de fadas. O professor, também esse também foi construído no curso. Ele explicou a diferença entre os contos de fada de narrativa feminina e os de narrativa masculina. Por quê? Porque na época que eles eram narrados, você tinha os papéis sociais eram muito mais assim definidos, né? A mulher cuida do lar, foi criada para casar, blá, 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 blá. Tanto que a maioria dos contos ela vai para o final do casamento. Mas isso nem sempre são os príncipes encantados, né? Os príncipes que resolvem a vida delas, né? Às vezes não. Mas na tradição do conto de fadas, nos contos de narrativa feminina, existe sempre aquele que funciona como um salvador, né? Tanto que quando eu falo na Floresta Feiticeira, né? Esse salvador aí já foi outro, né? Não foi, né? O príncipe, não foi o caçador, como em algumas outras narrativas
narrativas algumas narrativas da Chapeuzinho Vermelho. Então, ele é bem surpreendente nesse aspecto. No Heitor e o Dragão, ele já ficou assim bem tradicional, né? Um final assim que foi mais o tradicional, porque nos contos de fada de narrativa masculina que a gente coloca, que hoje os papéis sociais, de gênero já estão mais mesclados, mas ele busca, né? É aquela coisa, né? Que o menino ele sai e se torna assim o provedor. Ele volta para se tornar um provedor. Foi que nem o Pequeno Polegar, né? Que é uma história de cunho de narrativa masculina. E Heitor ficou um pouquinho mais tradicional nesse aspecto, né? De ir e tal, com aqueles personagens bem definidos do bem e do mal, como você falou, a gente tem bem e mal. O dragão, né, é o mal, né? Porque as bruxas são mal. Na Floresta Feiticeira, a coisa já ficou mais diluída, né? Uma coisa mais psicológica. No Heitor e o Dragão já ficou mais aquela coisa tradicional mesmo, mais divertida, né? Porque ele é um menino esperto, né? Que sempre tem no conto de fada essa coisa assim, acontecer alguma coisa que o tira de casa. Sim. E aí, nessa tirar ele de casa, ele descobre o que ele pode fazer. Eu acho que é bem por aí, né? O Heitor e o Dragão, ele descobre que ele pode se virar diante daquelas coisas, e ser esperto, usar a inteligência, não se deixar bater pela dificuldade, né? E às vezes acontece, né? Por exemplo, tem uma narrativa do João e Maria, e no João e Maria, uma das versões, quem bota, a versão original, quem coloca João e Maria para fora são os próprios pais, que fazem ele se perder. Porque ele foi criado, João e Maria, numa época que havia muita fome. A história de uma época que havia muita fome. E os pais, às vezes, não tinham como criar e alimentar seus filhos. E aí eles se abandonavam. Nossa. Aí a gente vê assim, né? Mas acontece ainda, né? Ainda acontece, né? Heitor e o Dragão vai mais ou menos por aí, né? Se a gente for, né, de verdade, pensar, né, essa condição de miséria, de fome, aí a gente começa a entender o porquê de tamanha atração das crianças pela Casa da Bruxa, né, que tinha tudo feito de chocolate, de doce. Era a fome, né? Exato. Era a fome, né? E ela atrai pela questão mesmo da comida, porque era uma carência que existia na época, né? É isso. Então eram atraídos para determinada com a comida que lhes faltava, né? Que eles não tinham acesso, né? Então a gente às vezes as pessoas isso é muito fora da realidade, mas usa a imaginação, usa determinadas histórias assim exageradas, mas para dar possibilidades, para ver que existem possibilidades, né? É isso mesmo. E Heitor e o Dragão vai por aí, né? Ele é abandonado pelo pai porque eles não podiam ter mais 3 filhos, e aí o pai com muita dó, né? E aí ele não se abate, vê que ele fica só lá na floresta, mas tá nem aí. Ele continua na vida dele, né? Inteligente, né? Observando as coisas da natureza, né? Ele vai comer, ele observa a fruta que o passarinho come. Esses contatos que a gente perdeu um pouquinho com a natureza, né? E aí ele observa onde beber água, onde comer, o que ele pode comer, o que ele pode, para ir sobrevivendo. E sem falar, né?
Até que ele... Sem falar que ele é lindo, né, gente? Vamos combinar. Olha que lindo, que criança linda, né? né? Maravilhoso ali. Todo mundo prestando atenção nas peripécias dele. E aqui ele Olha comendo a isso. frutinha, né? Não, olha, o Wagner é maravilhoso, né? Porque ele parece mesmo que, assim, ele imagina, né? É aquela coisa que ele pega a imaginação, ele, com a leitura, ele imagina como é essa situação. E o Wagner tem um problema que eu só descobri quando eu fiz uma live com ele. É? Ele, ele não reconhece o rosto. Olha! Ele tem um problema. E ele, com o tempo, ele viu isso. Ele falou assim, se a mulher dele, a esposa dele, está com o cabelo preso, vai lá para fora. Quando ela volta, que solta, ele já não... Menina! Vixe, lasqueira! Ele Difícil, tem... né? É uma coisa assim, mas ele conseguiu até. Aí eu falo para ele, eu falo, vai, né? Mas e aí, como é que, né? Você consegue fazer ilustrações assim desse jeito, Pois é! né? Aí é aquela coisa, né? É o ser humano, né? Usar as suas potencialidades, usar aquilo que aparentemente é uma deficiência, buscar um outro lado para superar aquilo, né? E Exato. fazer um trabalho maravilhoso que ele faz, né? Que eu Magnífico, gosto, né? né? Magnífico mesmo. Exato. E agora, uma guardiã chamada Silvinha. Eu já Ah, adorei os esse aí tem uma cachinhos história. dela. Já adorei os cachinhos. Olha, essa daí foi inspirada numa amiga minha, daqui de Paquetá, Olha chamada Silvia, aí! Menina. né? A Silvia é assim mesmo, né? Tem esses cachos, né? Ela é defensora dos animais, se mexe às vezes em um monte de confusão por causa disso. Essa Ela Silvia, foi... essa Silvia, não é aquela que você também fez um conto na Deriva, que ela disse que parecia com ela, da mulher trocando a roupa Na varanda. na varanda? Não? Essa é outra, Ah, tá. essa é outra, não é ela não. Essa é uma Você vê o que a outra também Natasha que é lembra, né? Do defensora. quanto que a mulher trocava Não, olha roupa na varanda. só, e eu sou porque ela é defensora também, ela é cuidadora, As cuida duas, também de né? bichos, cachorro. Isso. Olha essa Mas a gurizada, Silvia gente. é ativista, a Silvia é ativista, foi ela que uma das pessoas que conseguiu aqui, ela muito se deve a ela o término da uso de animais por tração aqui em Paquetá, Ah, término das Perfeito. charretas. Foi olha. uma luta bem grande, né, de Você trabalho comentou bem mesmo árduo sobre os com ela. cavalos, né? Isso, que agora nós temos charretes elétricas e eu acho que foi assim, uma coisa que foi boa para todos, né? Inclusive para a saúde também, porque a gente tinha infestação de carrapato em Paquetá, os animais domésticos sofriam porque os cavalos não tinham aquele cuidado como deveria ter. Alguns eram muito maltratados, Nossa. tinha um charreteiro em especial que era assim, uma pessoa bem, ele fugiu, ele teve que sair daqui, tá? Porque ele maltratava mesmo, era uma coisa assim uma situação bem complicada e, ele teve que, ele fugiu, né? Porque ele ia ser preso, inclusive. Mas pelos maus tratos que ele dava aos animais. Outros cuidavam dos seus bichos, tudo, mas é uma coisa que não é mais necessária. E a gente aqui, para estar uma ilha, a gente, os cuidados que tinham que ter para não ter os outros problemas eram muito grandes. Sim. E a maioria dos charreteiros não tinha essa condição de manter os cuidados essenciais que você deveria ter. E até porque não cabe, eu acho que no mundo atual isso não cabe mais. A gente tem alternativas. Sim. Aí muita gente questionou, porque é a tradição. Eu falei, gente, a tradição se muda. Né? A escravidão também era tradição e mudou. Né? Verdade. A mulher ser propriedade do marido também era tradição. E aí a gente as coisas
vão mudando, vão evoluindo. E hoje eu acho que eles perceberam, os carreteiros todos, que foi uma das melhores coisas. Eles têm algumas dificuldades, mas eu acho que nem tanto quanto era. Eu acho que agora está melhor para todo mundo, pelo menos todo mundo já se acostumou. Não, as Mas coisas aí mudam ela mesmo. foi Que bom essa que minha muda. grande musa inspiradora para nascer a Silvinha, uma guardiã chamada Silvinha. Né? Aí eu mesclo coisas, e foi muito engraçado, porque ela virou e falou assim para mim, essa primeira situação do pombo, né? Que ela encontra no caminho para a escola, que leva o pombinho para dentro de sala de aula, né? Para cuidar e tal. Aí eu criei a história, aí dei o livro a ela, né? Aí ela virou para mim, eu te contei essa história? Eu falei, que história? Eu falei, do pombo. Eu falei, não. Ela falou, mas aconteceu comigo. Eu encontrei mesmo um pombo, eu levei para a escola, eu encontrei um pombo na sala. Eu falei, não. Eu me lembro, assim, essa ideia surgiu de um dia que eu vi ela na barca, com um pombo escondido dentro da bolsa, assim. O pombo estava machucado, e ela ia levar para casa, que ela é dessas, né? Esconde maluco, para cuidar do bicho, né? Aí, dali eu tive essa ideia, bom, como é criança, não vai levar, né? Como é que eu posso criar uma situação? Aí nasceu essa coisa dela estar indo para a escola, mas ela disse que aconteceu quando ela era menina, sim, aconteceu isso. Gente. E fisicamente, a Silvinha também parece com ela, que ela tem esses cachinhos. E o Wagner, eu falei, Wagner, cara, uma personagem que pareça com essa minha amiga, que ela tem cachinhos, é meio ruiva, não sei o quê. Aí ela, quando você vê, ela, Kátia, eu era assim, Kátia, eu era assim. Então, assim, eu mesclei algumas coisas. Tem histórias, por exemplo, do gambazinho, que ela cuidou, adulta, sim, de uns gambás, que aqui a gente tem muito gambá, né? E aqui ainda tem, algumas pessoas ainda têm essa hábito de matar os bichos ou por maldade, ou para comer, aquela coisa, né? E às vezes acontece dos bichinhos realmente ficarem sem a mãe e tal. E ela cuidou. Depois, quando eles já estavam maiores, ela entrou em contato com a associação, na época, acho que foi lá do zoológico, e aí eles tiveram encaminharam para que eles fossem levados de novo para as matas e tal. Né? Mas ela Fizesse essa cuidou e era muito adaptação, né? engraçado. Isso. E assim, e essa história dela chegar e ver eles, né? Porque o gambá tem essa coisa, né? Quando ele está ameaçado, que ele se sente, ele paralisa. E aconteceu com ela mesmo, ela achou que um tinha morrido, mas não era, ele já estava treinando, ela ficou desesperada. Né? Mas, assim, e tem coisas que eu acho que é uma forma de trabalhar com o lúdico, porque eu acho que o ensinar para a criança não pode ser uma coisa muito, ainda mais na literatura, muito literal. Ah, você tem que ser bonzinho com os animais. Mas por quê? Uhum. Né? Ah, não pode apertar, não pode... Não, né? Não pode. Mas a criança não tem o racional ainda. Sim, né? Ela precisa ser ensinada. Você tem que mostrar através da imaginação, através das emoções, através de uma narrativa que construa, né, uma personalidade, que construa uma forma de enxergar a vida, que ajude nisso. Sim. Né? Mas não de forma literal. Né? Pegar uma história, você tem que gostar de ler. Não é. Vamos contar uma história que a personagem se diverte com um livro, né? Por que ela imagina uma história? Por que ela é tão imagina importante para ela?
né? Então, porque não adianta, porque a criança não tem ainda, ela está formando o racional. O racional só vai formar lá mesmo na adolescência e tal, ela está construindo É isso. verdade. E na faixa de idade menor é construir pelo lado da emoção, né? Pelo lado da imaginação. Então, vamos fazendo. Então, ela vai mostrando, né, essa história. E tanto que a adulta, né, ela segue por um caminho. Mas, assim, tem coisas aqui da história da Silvinha que eu também coloquei coisas da minha infância. Tá? A questão dos pássaros, que eram coisas do meu pai. Meu pai tinha muito pássaro, né? Em gaiola, né? Que eu tinha loucura para soltar todos eles. Realmente eu tinha vontade. Quem nunca? E, assim... Eu já quis soltar o papagaio da minha avó também. Entendeu? Eu ficava, mas eu não soltava, porque quem cuidava do pássaro era minha irmã, né? Então, se eu soltasse, quem ia levar a culpa era ela, né? Jesus! E a roseira, né? Foi um fato que aconteceu mesmo com a minha irmã. Olha ela com os pássaros ali. Com os pássaros, né? E a roseira foi uma coisa que aconteceu com uma das minhas irmãs. A mesma que cuidava dos pássaros, que ela conversava com todos eles e conversava com a roseira. E a roseira floria o ano inteiro. E quando ela casou, que ela casou cedo, que ela saiu, nossa, casou e mudou, a roseira foi murchando, até que secou. Por mais que a gente molhasse tudo, mas ela sempre falta da minha irmã. Gente, né? Então, olha que incrível. Quando falam, ai, não adianta, parece louco conversando com planta. Gente, eu converso com planta, sim. Às vezes elas ficam meio ressecadas, mas é porque eu, às vezes, não tenho tanto tato. Aí eu vou, converso com elas, água melhor, aí elas ficam melhorzinhas, Natasha. Aí elas ganham vida. Sei, né? Mas é verdade, é verdade. É tão importante isso, né? De conversar, de sentir a natureza, de essa sintonia. E a gente viu, eu vi isso acontecendo. Porque minha mãe ia para o trabalho, ela levava sempre buquezinho, que era aquelas michuruca, né, que a gente chama, miudinha, né? Sim. Rosinha, pequenininha. Aí minha mãe fazia os buquezinhos para levar para o trabalho. O pessoal ficava encantado, porque era o ano inteiro. Porque a minha irmã conversava, com os pássaros cantavam para ela, na gaiola, ela cantava. E quando ela foi embora, começou a diminuir. Ela começou a dar menos flores, até que ela secou. E foi saudade mesmo. Então, eu coloco essas coisas ali. Profundo, então, muita né? coisa. Isso, com certeza, né? Então, a gente observa e aquela coisa é resgatar esse contato que a gente perde, né? E mostrar as possibilidades, né? Do que a gente pode construir ao nosso redor. E observar e preservar essa memória, né? Também, sim, né? Realmente. Aí tem pessoas que estão falando, né? Tem uma pessoa que disse que soltou lá os canários do irmão, a Beth Lima. A Beth. A Beth Lima. Beth Lima é danada, gente. Certeza que era uma criança retada. Pior que eu também era, né? Quebrei a clavícula, né? Sentada, quietinha. Quietinha. Né? Com certeza, sim, né? Ainda há pouco a Kélida se manifestou aqui falando sobre os cuidados que precisam ter com as aves, porque a Kélida é uma pessoa que defensora das aves, muitas espécies que ela cuida, né? E trata e escreve também para as crianças como cuidar delas, né? Isso é muito importante. Para preservar, né? Porque tem muitas espécies que estão indo embora, daqui a pouco a gente não vai ter mais, as crianças não vão mais conhecer, né? A gente mesmo muitas vezes não conhece. Sim, né? Minha mãe tá aqui falando. No meu quintal, fala. Minha mãe tá aqui falando, gosto muito de livros infantis. Lia muito. Nossa, os livros infantis são os melhores. Meu pai é fã de animação. Você quer ver ele feliz, é chamar ele para assistir uma animação. Menina do céu. Eu também gosto muito. E é uma coisa
assim, eu acho, assim, acho não. Eu queria perguntar também para vocês. Vocês têm uma história, assim, que vocês têm lembrança da infância, que vocês gostavam que fosse contada muitas vezes, ou que vocês gostavam de ouvir várias vezes, ou aquela que vocês guardam, que vocês gostam até hoje. Vocês têm alguma história que ficou para vocês? Lembro muito da minha bisavó paterna contando as histórias e eu vivia pedindo para ela, conta de novo. Quando ela falava que ela saía para trabalhar e deixava o filho, né? O filho mais velho ali cuidando da casa. Só que ela falava, não é para atender ninguém, não é para atender nenhum estranho. E aí ela falava que ela batiam palma na frente da casa e ele gritava, minha mãe falou que não é para atender estranho. Né? Então, eu vivia a repetir, fala, conta de novo essa, Bis. Eu tinha um tio que chamava Aparecido, e eu adorava ele contando sobre os sacis. Os sacis no bambuzão. Era um misto de medo, né? Mas ao mesmo tempo aquela vontade de eu quero sentir essa adrenalina de novo. Conta. Eu tinha uma prima que era bem chorona, acho que ela não tá aqui, né? Tinha uma prima que era bem chorona, menina do céu, ela dava um trabalho para dormir. Quando ele contava as histórias, a gente achava o máximo, né? Ficava assustando a outra. Criança, eu vou te contar, né? E você, Natasha? Eu também gostava, na verdade, de ouvir mais as histórias dos meus avós, né? Contato maior que a gente teve com os avós, os pais do meu pai. E de como era, na verdade, a infância deles, para que a gente pudesse fazer já essa correlação, né? Do que eles tinham e de que forma eles se divertiam, né? Então era sempre isso, né? Tentar entender como foi a trajetória deles, né? Nesse sentido. As histórias da família, né? Exato. Aqui eu conto muita coisa, assim, que minha mãe me contava, né? Dos meus tios, dela pequena, e coisas das minhas irmãs. Eu conto pro meu filho até hoje. Ele tem 30 anos, ele gosta. Ele, às vezes, quando ele fala, mãe, e aquela história, não sei o quê. Então, é a memória, né? Assim, a memória afetiva, a memória... E o hábito do contar, né? A gente está perdendo um pouco essa coisa de contar as histórias, de sentar e contar. Minha avó, ela gostava de contar a história, mas a minha avó gostava, era uma senhora portuguesa, mas ela gostava de contar histórias de mistério, de terror. Ela inventava umas histórias e coisas que aconteceram com ela e ela narrava. Ela era uma contadora de histórias. Gente, que delícia! E era assim, a minha mãe contava, e era assim, ela contava tão assim ficava tão realista, né? E algumas coisas aconteceram com ela, que ela narrava. Teve uma vez que a minha mãe disse que tinha uma casa abandonada que todo mundo tinha medo, né? Que dizia que tinha fantasma e não sei o quê. Minha avó sempre foi muito corajosa. Aí juntou a criança e falou, não, vamos lá, vamos entrar lá e vamos ver o que tem. Aí foi com uma vela, né? Porque a casa estava toda abandonada. E aí as crianças tudo agarrada com ela, assim, entrando na casa. E aí, de repente, ela virou e falou assim, cuidado com o cabelo, porque uma criança passou com a... Foi uma debandada geral, eles saíram berrando, gritando. Ela não entendeu nada. Aí ela falou, criança, que coisa? Aí ele, a senhora não falou cuidado com a caveira? O que é que o medo não... É verdade. É verdade. Era o cabelo, eles entenderam caveira, tá todo mundo morrendo de medo, né? Então, e outras coisas que ela contava, minha avó era um pouco mística, né? Uma história de uma vez que ela estava eles moravam no subúrbio aqui do Rio, são lugares que tinham as casas, mas às vezes tinha terreno baldio na frente e tal. E ela estava na varanda, numa noite assim, de lua, bem iluminada, e aí na frente tinha um capinzal, uma coisa assim, num terreno, e começou assim, ela começou a ver o capim se mexendo. Né? Natasha E aí, vai ficar com medo dessa noite, ela vai me ligar de madrugada.
Aí o que acontece? Que saiu de dentro era, tipo assim, parecia se arrastando, né? Uma pessoa, era como se fosse uma pessoa, só que com o corpo coberto de chama. Menina! Quase um boto se transformando assim, né? Alguma coisa. E aí ele falou, eu já estou começando a esquecer a história um pouco, mas eu tenho que escrever essa história. Eu já Ele tô curiosa. falava... Não, ele falava assim, assim, como se a Casa Santa... Ele estava como procurando alguma ajuda, né? E não sei se era uma igreja que ele estava procurando, a expressão que ele usava era como se ele estivesse procurando um lugar santo, alguma coisa assim. Aí minha avó começou a orar, né? A rezar, né? A portuguesa, né? Com aquelas rezas todas que vieram para cá, que a gente acha que rezadeira é de origem africana, mas não é só, tem muita coisa que veio de Portugal. Sim. Eu conheci uma portuguesa que era rezadeira e católica, né? Ela era católica e aprendeu as rezas todas sendo católica, e minha avó também era assim. E ela começou a orar, rezar, pedir por ele, e aí ele retornou para dentro da mata, do lado do capinzal, da mata, que era um mato, né? Não era mata, mato, e sumiu, né? E as crianças todas apoiadas, né? Gente, Coisa... eu Mas adoro são essas histórias. E o medo, né? Assim, porque os contos de fada tem muita coisa do medo também, né? De fazer essa coisa do medo, mas porque ele faz parte da vida. Porque a coragem que a gente adquire com a vida não é a ausência do medo, é a gente agir apesar do medo. Isso, né? Então, mesmo. essas histórias constroem essas ações, né? Porque só a vida você vai ter medo de algumas coisas, mas a coragem não é ausência, é enfrentar, é agir tendo medo. Tem aquela história, né? O problema não é sentir o medo, né? Na verdade, quem sente medo não é o covarde, né? Na verdade, a gente tem que sentir medo e ir com medo mesmo, né? É isso aí. E as histórias infantis, elas servem para isso. E principalmente os contos de fada, para legitimar esses sentimentos que são próprios do humano. A insegurança, o medo, né? A tristeza. Porque hoje em dia as pessoas estão com aquela coisa assim, todo mundo é feliz, né? Na rede social, todo mundo é feliz. Aí você quer que seu filho seja feliz o tempo inteiro. O mundo é cor-de-rosa. Aí na primeira frustração a criança não sabe o que faz. Exato. Né? O primeiro não que recebe, né? Não tem um recurso dentro dela para entender, que eu digo, não é aqui, né? É o aqui, naqui, porque a criança primeiro é aqui, que ela entende e aceita ou não as coisas na emoção, né? Eu boto aqui pela emoção. Então, a gente hoje em dia, é a princesinha, né? Você veste princesa o dia inteiro, mas a princesa também sofre, cara. Né? Também quase tem coração arrancado, né? A princesa, né? Eu fico imaginando. O lobo mal quer comer a princesa, quer comer a Chapeuzinho, né? Isso porque ele já tinha comido a avó, né? Já tinha papado. Não é? Já tava com a barriga não é? Então, cheia. assim, então é preparar as crianças para isso, para as frustrações, porque a criança não vai viver numa redoma, né? Por isso que as crianças, a criança faz birra, porque primeiro não, ela não tem outro recurso, então aquilo mexe com ela, ela não sabe o que faz com aquilo, né? E é legitimar, tá triste, né? Vamos acolher. Tá alegre? Vamos acolher. Tá frustrado? Vamos acolher.
mas ela tem que vivenciar aquilo, porque ela vai passar, algum dia ela tem que ter um recurso de saber decifrar, né, aquele mundo tão estranho que ela está, né? Ela está começando a lidar com as pessoas, com as situações, que nem sempre ela vai encontrar. Tem muita gente boa na vida, mas também tem pessoas que não são. E as histórias infantis também podem servir para isso. Algumas divertem, como é o mistério do pote de biscoito, outras dão uma reflexão, como a Lili, né? Vamos ver o que ela ficou frustrada, foi uma frustração que ela teve, porque ela ensina, mas o que é que eu vou fazer? Não, vou conhecer esse mundo, não é isso que eu quero, isso não, aí. o que é que eu quero agora? Então, vou atrás da minha isso, essência, né? não Exatamente. Ô, Kátia, a gente sabe que vai ter sorteio, eu acho que é isso que a Natasha está até aqui empolgada querendo falar, mas eu queria que você falasse para escritores que desejam escrever livros infantis, qual seria a sua dica? Como atingir esse leitor, esse público infantil? Como que é para você chegar a esse íntimo infantil, a esse imaginário, a esse universo? Assim, primeira coisa é saber que a criança é um público como toda qualquer outra pessoa, adulto, adolescente. Você tem que ter preocupação com a linguagem. Com a linguagem não é assim, a maneira, não é a palavra, é preocupar que você tem que ter densidade temática. Não é precisa uma linguagem que a gente fala, tátil bitátil. Você está falando que a criança. Não, porque às vezes as pessoas, eu tenho assim, eu falo assim, o livro é para a idade de tal a tal, né? De 4 a 6, de 6 a 10, mas história não tem, assim, a criança pode ser pequena, ela vai ouvir a história, se aquilo faz algum sentido para ela pode não ter consciência, mas se ela, por isso que eu perguntei para vocês daquela história que vocês gostavam que repetisse. Porque tem histórias que as crianças gostam que repita, né? Tem, sempre tem. Né? Aquela que você gosta, repete. Por quê? Porque ali tem alguma coisa que a criança sabe que precisa ouvir aquilo. É verdade. Porque vai servir para ela de alguma coisa. Ela não sabe aqui, mas ela já tem uma percepção. Aquilo faz um sentido para ela de alguma forma. Aquilo é bom para ela, mesmo que ela sinta medo, né? Mas de repente é um medo que ela tem, e aí ela escutando aquela história, ela sabe que aquele personagem também tem, ela percebe que aquele personagem também tem um medo, mas foi em frente, ela pode ser pequena, mas você sabe que a criança vai dizer, repete, conta de novo, né? Quer dormir, vai contar aquela mesma história, porque aquilo vai ter um sentido para ela. Então, para você se preocupar com a tua densidade, tanto de escrita, de construção do texto. Né? Não precisa ser um texto tátil de tátil, você tem que escrever mesmo que você estivesse escrevendo, você tem que ter essa preocupação. Por isso que eu fico danada, uma coisa que eu fico quando falo assim, tão bonitinho o seu livrinho. Ai, meu Deus. Não é livrinho, é um livro. Isso aí. Porque ele é tão importante, ou até mais importante, do que a literatura para o adulto. Com certeza, porque ele começa dali, né? Exato. Da raiz mesmo. Entender os valores, né? Formação, os valores, isso aí, Natália. Constrói valores, né? Constrói percepção de vida, né? Empatia com o outro, personalidade, percebe o que é o bom, o que é ser bom, o que é ser justo. Então, a gente tem que ter essa preocupação. É essa preocupação.
Então, você saber que você tem um público que é um público como qualquer outro, talvez até mais importante do que o próprio Eu adulto. acho mais complexo. Eu acho mais complexo escrever para criança do que para adulto. De verdade. Eu fiz um curso uma vez na Estação das Letras com o professor Joel Rufino. O professor Joel Rufino, ele era professor da UF, foi professor da UF, se eu não me engano, e ele, assim, ele é maravilhoso porque ele deu uma entrevista que ele fala muito sobre isso, né, sobre essa preocupação, né, você tem que ter a preocupação com a linguagem no sentido de trabalhar mesmo, não é construir qualquer texto, Sim. você tem que ter um texto elaborado, não é porque é criança, você não vai ter um texto elaborado, né? Você vê, por exemplo, o Mistério do Pote de Biscoito, é divertido, foi uma história que eu escrevi para divertir mesmo, mas só que ele tem uma construção, né? Ele vai levando, né, a criança, o cachorro vai vir um detetive, vai investigando, vai passando por aqui, tem as lembranças de quando ele era pequeno e tal. Se a gente for ver, isso é para criança, pequeno, ler a criança vai ficar a mesma criança que não lê, porque tem uma construção do texto, certeza. tem uma construção da história, tem um desenrolar. Então é isso que eu aconselho. Não tente, assim, eu acho que até para criança pequena você tem, claro que tem uns livros que são ótimos, aqueles que não molham, né, aqueles que as crianças podem ler, que é para você aprender a criança aprender a estar manipular. Coordenação motora. Coordenação motora, tudo isso, né? Eu acho ótimo, mas a literatura infantil, eu acho que ela tem que ser elaborada. Se você pegar histórias da Ana Maria Machado, Maria Clara Machado, teatro, Clarice Lispector, com os livros infantis, a gente vê que são histórias por serem histórias, né? Elas têm uma construção na linguagem, na temática, no desenrolar, né? A densidade temática que o João Rufino falava muito, né? Da construção da história infantil. Quando eu li essa entrevista dele, eu fiquei encantada, porque é tudo que eu acredito dentro da literatura. Mas, assim, cada escritor também tem sua vertente, sua forma de encarar o mundo, tudo, né? Mas, assim, eu acredito muito nisso. Tem que ter densidade mesmo, né? Não é uma história que é para construir, né? Alguma coisa, construir. Você está ajudando a construir uma pessoa, né? Eu acho que esse é o ponto de responsabilidade mais complexo dessa escrita. Você está ajudando a construir uma pessoa. Olha aí. Exato. Aí quais são os valores que você quer passar, né? Sim. Né? O que você está querendo transmitir, né? E a literatura é isso. Eu acho que é para fazer seres humanos melhores, pensantes, né? Pessoas que pensem, que trabalhem pelo justo, pelo que é bom, né? Pela empatia com o outro, ajudar a construir essa empatia que está faltando muito, né? Você ter o respeito, né? As diferenças, o respeito pelo outro, né? A Silvinha, eu acho que mostra muito essa coisa da questão do respeito, porque são seres vivos, né? Que às vezes muitas pessoas no dia a dia coisificam, né? Acham que é coisa, né? Que um bicho é uma coisa, né? Você dá de presente, não gosta, joga fora, ou não dá, abandona, né? E ela vem construindo isso, mostrando, né? Uma rosa é um ser, né? Um ser vivo, né? Porque ela... Exato. Tem um ciclo, né? Tem um ciclo, né? E uma vez eu
vi, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, que foi uma descoberta das florestas, né? Que as florestas, elas têm uma rede viva, né? Há uma comunicação das raízes entre Olha isso. todo o ecossistema, né? Não é uma coisa aleatória, né? Como elas se agregam e como elas se formam, porque há a comunicação subterrânea que a gente não vê para a construção disso. Exato. Sem Então, falar a que a gente árvore tem sangra, né? A árvore sangra. isso. É bem isso, bem isso. Diga, Natasha. Vamos lá, Kátia, a gente está indo já mais ou menos Tá. para o final, mas a gente ainda queria Sim. ouvir de você, na verdade, sobre essa proposta de remodelagem aí do seu site, espaço que você Sim. abriu para poder divulgar todos os seus projetos, né? Além dos seus livros que estão lá, e também das lives que você faz, né? Dos projetos literários com mulheres que fazem acontecer, parcerias de sucesso. E um projeto que você está aí, não sei se vai começar ou se vai retomar, que é Talentos de Paquetá. Como que seriam esses projetos? As lives das mulheres que fazem acontecer já estão desde 2021. O Parcerias de Sucesso também já tem tempo, não sei se foi 2022 que começou. E eu coloquei todas elas dentro do site para que as pessoas, quando acessem, também possam ter conhecimento desses projetos. Os Talentos de Paquetá vai começar agora esse ano. Não sei se em maio ou em junho, eu estou esperando uma resposta ainda. Eu quero pegar pessoas assim, que têm alguns, que têm uma formação e trabalho com alguma coisa, mas estão desenvolvendo outros talentos, outros dons, estão mostrando esses dons, esses outros talentos também. Né? O Roberto, que está nos assiste, que é Roberto é um um amigo querido, gente. Nossa. ele tem alguma coisa assim que ele faz um pouco desse apoio, ele divulga muitos talentos de Paquetá, né? Mas aí eu me inspirei nele, né, Roberto? Assim, não vou dizer que eu roubei essa ideia, mas é um pouco diferente porque assim, são pessoas que são profissionais. Por exemplo, a gente tem aqui, eu quero, ainda não me deu a resposta, esperando, que é o Dr. Rodrigo, ele é veterinário aqui na ilha, mas ele está se revelando um fotógrafo fenomenal. Isso. Ele tem o Galvão, Galvão, meu Deus, é um arroba, bota arroba Galvão, vai lá no meu e aí vai aparecer que ele nos segue lá, eu sigo ele também. Galvão Art Show, uma coisa assim. Ele faz essas fotos, né? Não só de Paquetá, de alguns outros lugares do Rio, mas muito aqui de Paquetá, porque ele ama de paixão, né, a Paquetá. Então, eu vou pegar ele, quero, né, que ele não me der a resposta, esperando ele, e assim como outros que têm outras profissões e que estão desenvolvendo outros talentos, também mostrando essa parte de arte, né, e tal. Né? Então, e aí o meu site foi todo reformulado para ficar bem mais profissional, dando ênfase aos meus livros lá, assim, com tudo. Eu coloquei agora as rodas de leitura, oficinas literárias, as rodas de acompanhar. poesia. Sempre que pode, você transmite, a gente assiste. Aí eu coloquei, assim, esses que são os profissionais, para contratar, as pessoas que me contratarem para eu levar essas rodas de poesia. E lá no site tem todos os detalhes, os temas que são abordados, valores, tudo isso. Vamos trazer ela como é a para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gente. Por que não? A forma de pagamento, tudo isso. E assim, a roda de poesia que eu faço aqui na biblioteca é voluntário, porque é uma coisa que é um trabalho que eu gosto de fazer, é uma oportunidade, e é uma vez por mês, que a gente vai fazer agora, começando dia 25 de março. Então, o site traz essas modificações, eu quis modificar um pouco para trazer isso, né? E tem as lives todas lá. Eu vou continuar com as lives Mulheres que Fazem Acontecer, que também vai começar agora em março,
dia 18 de março, eu vou entrevistar a primeira escritora, que é a Bárbara Brito, e vão ter outras ao longo. A Kélida também já está agendada, e outras que já estão agendadas, né? Dona Stephanie, né, também. Que dizem por aí, né, que ela vai ser entrevistada. Olha isso, olha isso. Então tem tudo aí. Então eu coloquei no site isso e vou atualizando conforme elas vão sendo realizadas, eu vou atualizar também no site para ficar lá. Quando vocês forem lá no site, também podem ter a oportunidade de assistir esses projetos todos, né? Um boletim da Katia Pino, gente, de suas atividades literárias. Isso é maravilhoso. E diga lá, e esse projeto de poesias sensuais aí? Isso aí surgiu da minha cabeça. Assim, de repente, falei, tem que fazer uma coisa assim, diferente, né? Eu tenho algumas poesias, né? O Mela já leu pra gente. Aquela do néctar. Não foi? Tem do meu néctar você assim, não vai provar. Não, Menina do céu. Mulher de Deus, você deixa a gente ali, né? Toda na situação, e no final você, né? Dá pé no rapaz. De jeito nenhum. Aí eu tô, assim, aí eu juntei algumas que já tem no Sou Mulher, outras que saíram algumas coletâneas, outras que estão inéditas. Estou juntando e estou escrevendo também algumas. Vai sair livro, então? Não, se vai sair, eu não sei, vamos ver. Eu estava querendo, de repente, ver se eu consigo fazer primeiro digital, entendeu? Uma coisa assim. Porque eu não tenho experiência nessa área. Eu estou precisando achar, assim, parceiros que me ajudem a entender esse mundo, que eu ainda não conseguir me adaptar. De repente, não talvez um livro físico, mas de repente digital. Estou pensando por aí, né? Porque eu estou com um projeto infantil, texto infantil, né? A Menina Amarela de Sol, que é um pouco lindo! Gente, logo o título já dá um negócio, né? Menina Amarelo de Sol. De Sol. Ele é meio autobiográfico. Meio não, ele é autobiográfico, né? Mas com uma roupagem infantil, né? Pegando essa coisa da cor amarela, que sempre foi a minha preferida, né? Lá em casa, tudo meu era amarelo. Meu biquínizinho era amarelo. A minha mãe tinha aquelas mesas de forma, cada uma tinha uma cor. Cada cadeira tinha uma cor. A minha era amarela, entendeu? Então, o amarelo tem um significado para mim. As cores têm um significado. Então, durante a narrativa do livro, eu vou colocando os sentimentos que essa menina foi tendo ao longo da vida e associando eles às cores. Nós vamos conhecer a Catinha. Assim. Olha isso, a Cátia na roupagem que eu acho lindo. Assim, eu tenho um livro, e eu me inspirei um pouquinho, é um livro do Ziraldo, um livro antigo do Ziraldo, que todo mundo conhece muito, Menino Maluquinho, mas tem o Flick. O Flick, ele fala, sempre cores, são as cores, né? Era uma cor que ele vai falando, que não era vibrante como o amarelo, não era verde, como um negócio de esperança. Então, era o Flick descobrindo quem ele era também, né? E assim, que cor é essa, né? E quem mais no mundo tem essa cor, né? E foi uma leitura muito significativa para mim, quando menina, né? Então, as coisas que eu passei e tal. Então, ele no fim, ele descobre que a Lua é Flick, né? Que a Lua é Flick. Então, acho lindo isso. É uma descoberta de uma poesia. E, assim, o Menino Maluquinho ficou mais conhecido, né? Ele é mais conhecido, mais Flick, eu acho uma leitura eu vou ter linda. Que ir atrás, porque eu não conheci. Eu conheço mais Menino Maluquinho, gente. Eu achei ele na estante virtual, naquele site de sebo do Brasil.
E aí eu comprei. Eu vou comprar. Né? Ainda tem isso, né? Que agora tem esse site, né? Que a gente junta sebos do Brasil inteiro, você não precisa sair de casa, né? Mas eu parei um que pouquinho delícia. também, porque é uma loucura. Dá para sentir o Então, cheirinho vem de esse poeira de perto. projeto. Então, eu estou tentando aí fazer. Eu fiz um orçamento com o Wagner, mas por enquanto eu estou querendo dar uma roupagem diferente. Ele adora desafio, o Wagner também, né? Porque eu estou querendo uma ilustração mais para aquarela, que eu acho que vai ter mais a Leveza, ver né? com a história, mais leveza, né? E aí, e assim, e vai ser um livro bastante especial para mim, porque é uma história assim que está bem bacaninha, porque ao longo dela que eu fui escrevendo, eu fui descobrindo assim que eu fui, que eu não me achava corajosa, mas eu descobri que eu fui uma menina muito corajosa, né? Assim, uma maluquice, eu tenho medo de escuro, né? Tenho pavor de escuro, né? Você tá quando E aí, criança, né? Você ainda não tem medo quando escuro, criança, né? Você tem até hoje? não, quando Eu... criança, Ah, não, Tati quando tem medo. quando criança. Aí, assim, minha mãe chegava tarde em casa, né? Depois minhas irmãs casaram, aquela coisa toda. Eu ficava sozinha em casa e minha mãe chegava tarde do trabalho, meu pai também, aquela coisa toda. Eu ficava em casa sozinha. E aí um dia eu falei, mãe, o que é que eu fiz? Eu morava numa casa de esquina, né? E assim, a luz da rua não era muito iluminada. Eu falei, sabe o que eu fiz? Eu apaguei as luzes todas da casa e fui dar uma volta no quintal. Menina! Porque eu falei, gente, sabe, assim, na minha cabeça, eu falei assim, né, não quero mais ter esse medo. Que medo é esse, né? O que é que tem ali? Né, na minha cabeça, não era essa coisa elaborada, né? Mas eu falei, eu vou e vou enfrentar, eu quero saber, eu quero, vou e vou. E aí eu fiz essa coisa. Aí, escrevendo essa história, eu fui lembrando dessa história. Né? Andar de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta sozinha, tal, me segurando na parede da casa, né? E assim, porque eu sempre me senti muito solitária, né? Sempre me senti, tinha esse estado de solidão dentro de mim, mas assim, eu já fiz, né? A gente também precisa se cuidar, né? E eu fiz a minha constelação familiar tem uns aninhos aí atrás, e aí eu descobri que eu não sou sozinha e cada vez mais eu descubro que eu pertenço a um núcleo familiar cada vez maior, tanto do lado do meu pai e quanto do lado da minha mãe também. Aí isso aí é para outro jeito. Mas Vamos ter aí, que marcar outra live para falar desse livro maravilhoso. aí eu fui sozinha também aprender a andar de bicicleta, porque minhas irmãs também não tinham muito tempo, estudavam, eram mais velhas do que eu, estudavam, aquela coisa toda. Eu passava muito tempo sozinha. Na realidade, eu gosto de ficar sozinha. Até hoje eu gosto muito. Eu não tenho essa coisa assim, solidão, me sentir, porque eu estou sozinha. Não, não mais. Eu gosto, né? Eu gosto. Fico bem. Se eu tiver que ficar uma semana. A pandemia, sim, eu fiquei com pessoas em casa, tudo, né? Que a gente não podia sair. Mas se eu tivesse que ficar só, eu ficava na boa, né? Acho que eu não ficava. Não, porque eu fico muito tempo assim sozinha, fazendo minhas coisas. Eu gosto da minha companhia, né? Perfeito, perfeito. Nossa, a gente falou sobre tanta coisa e tem mais. Ela vai fazer o meu prefácio, gente. Vai sair esse Bendito Romance. Tô Katia Plum vai aguardando, né? Tô prefaciar. aguardando. É isso Já, aí. já ouvi mais ou menos, né, um pouco da história, já fiquei muito curiosa de ler, né? Já estou achando que vem aí uma história muito boa, Muito doida. né? E aí estou toda e boa também, né? Que faz pensar, né? Que faz refletir, que toca o coração da gente, É isso né? E eu mesmo. É estou isso mesmo. Amém, amém. querendo, Tomara, tomara. É isso aí, é isso aí. estou aguardando
né, dona É Stephanie? verdade, dona Katia Pino, desde o carnaval ela tá ali me cutucando. Mas é isso, gente. Katia Pino, que delícia falar com você e vai ter sorteio. Gente, o pior é que a gente falou tanto aqui, ó, diminuiu o número de pessoas. Gente do céu, vai ter sorteios. Quem quer livro, meu povo? Qual vai ser o esquema do sorteio? Qual vai ser o livro sorteado, Kátia? Não, vai ser Surpresa. assim, é entre os meus livros infantis. Perfeito, Não, vai ser um a livro primeira infantil. a primeira pessoa que entrar em contato no direct dizendo eu quero, lá no meu direct do Instagram, ela vai ganhar, mas aí ela escolhe um dos livros infantis. Então, galera, só reforçando, quer ganhar um livro infantil da Katia Pino? Assim que encerrar essa live, a primeiríssima pessoa que mandar para ela a seguinte frase: eu quero. Você vai poder escolher um dos livros infantis que vai ser enviado aí direitinho para sua casa, minha gente. Ô, delícia, ô, delícia. Ah, Katia Pino, a gente queria marcar assim, ficar uma semana de live com Katia Pino. O que você acha, Natasha? Quer ter papo para todo dia, mulher de Deus. Você é uma caixinha de surpresas, um baú aí de joias preciosíssimas da literatura brasileira. Baú sem alça. E é isso, é sempre um prazer conversar com você, você sabe disso. A gente tem aí uma relação muito forte, desde o início aí, né? De admiração, de respeito, de carinho. E essa ideia que é bastante incomum em relação a nós do Prosa Verso e Vinho, que é propagar literatura. Né? Levantar aí a bandeira da literatura brasileira. É isso aí, porque a gente precisa se valorizar, né? Nós precisamos nos valorizar aí enquanto propagadores da nossa literatura verde e amarela aí, né, minha gente? Exato. É isso aí, é isso aí. Kátia, diga. Obrigada. Não, só agradecer, tá? Mais essa oportunidade. Que é isso? Agradecer Tava lá a em vocês cima também por esse trabalho que vocês estão fazendo, maravilhoso, assim. E esse jeito que vocês têm, assim, deixar a gente sempre muito à vontade. E eu acho que é isso, é a personalidade de vocês. São complementares vocês duas, né? Uma mais introvertida, outra mais extrovertida, mas as duas se respeitam. Já conhecem assim, um jeito uma da outra, um momento junto do outro, eu acho isso importantíssimo, esse respeito. Então, esse jeito de vocês, né? Eu acho que é o jeito respeitoso que vocês têm com o público, né? De vocês que assistem com a gente, escritor. Eu acho que é isso que faz com que cada vez mais seja sucesso esse canal, né? E é o que eu desejo sempre para vocês, sucesso enorme no canal e na vida literária de cada um. Perfeito. E a gente deseja o mesmo para ti. Muito sucesso, muitos leitores, muitas boas Muito histórias. Obrigada a quem assistiu também, tá? Eu vi aqui um comentário do Carlos Campos. Carlos é lá de Poços de Caldas e ele está com saudade e realmente não vou poder estar esse ano de novo, não vou. Ele é lá, escritor Poços Caldense, e ele é assim, uma pessoa também maravilhosa, tem um trabalho bem legal mesmo, né? Ele desenha, ele é leiturista, né? Ele faz a marcação da luz, e aí ele conta, tem as histórias dele, que ele pegou, da vivência dele, da experiência dele, e ele faz, assim, conta de uma maneira bem interessante, bem engraçada também, né? Aquelas situações mais inusitadas, né? Ele pega isso e transformou em literatura também. Ele falou, ele está com saudade, eu com saudade de todos também. Não vou estar lá, mas eu desejo sempre muito sucesso a todos. E a vocês duas, sempre o meu coração assim, enorme para vocês. E a gente dá sonhos de paquetar, gente. A gente quer fazer selfie. A gente quer fazer selfie na Baía de Guanabara. Com certeza. É isso aí. Todas maravilhosas aí, Natasha. Sim. Vamos lá. Fazer selfie com Katia Pino na Baía de Guanabara. Certeza, menina, certeza. Kátia, prazer imenso. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E a gente te quer mais e mais vezes. Você sabe disso. Olha, prazer imenso. Que delícia, mulher. Ó.
Beijo. Beijo enorme, menina. Grande. Um beijo a todos. Agradecer a todos que passaram por aqui. Lembrando, quer ganhar um livro infantil? Corram lá no Instagram da Kátia Pino. @Kátia Pino com 2 N's, tá? Pino com 2 N's. Corre lá. O primeiro que mandar uma mensagem no direct para ela dizendo eu quero, vai poder escolher um dos livros infantis dela para receber em casa. Que delícia. Ai, meu povo, ó. Beijo grande, beijo grande. Tchau, até breve, beijo, até breve. Tchau. Até breve.